Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 29/4/2021, tá bom? Então, deixarei, para vocês uma fala sobre Pedro Américo. Quem foi Pedro Américo? Vocês sabem quem foi Pedro Américo? Para quem nunca ouviu falar, vou dizer mais um pouco sobre ele. Pedro Américo era um pintor, brasileiro, um dos mais importantes da nossa história, e era um autor de uma tela do Grito do Ipiranga, que foi recomendado pela família real para fazer parte do acervo do Museu do Ipiranga. Quem teve a oportunidade, em outros anos anteriores, fazer um passeio com a nossa escola Álvaro Machado, chegou aí na casa de Pedro Américo e teve o conhecimento dessa tela, certo? Lá onde está localizada aqui na nossa cidade, no centro, certo? E também tem, o túmulo dele também aqui no cemitério da nossa cidade. Então é de extrema importância sempre lembrar essa data, Que ele foi uma pessoa muito importante e foi uma das pessoas que tentou libertar, Entenderam? Então é isso, tá bom? Iniciaremos nossa aula de hoje com a atividade de matemática, que se encontra lá no livro, na página 204, certo? Que vocês vão interagir comigo, certo? Nas explicações, e qualquer dúvida eu estou aqui disponível para atender vocês. Na aula anterior, nós estudamos sobre unidade e dezena. Acredito que vocês vão lembrar. Que foi sobre o material dourado, usando também isso daí, o quadro valor do lugar, E hoje a gente vai continuar engajando sobre esse assunto, agora acrescentando mais uma casa, que é a centena. Unidade, dezena, centena, certo? Que é de 3 números, 3 casas. Então, hoje é centenas inteiras ou centenas exatas, certo? Na página 204 vai ter o seguinte: descobrimos que uma série de cubinhos vale uma centena ou 100 unidades, que é os cubinhos, como vocês vão poder ver aqui, ó. Aqui em cima, certo? Aqui vai ser 100 unidades de cubinho, certo? E quando vem 2 barras dessa, equivale a 2 centenas ou a 200 unidades, tá bom? Agora vai ser a sua vez. Conte de 100 em 100 e complete a parte do material dourado ou dos desenhos de ficha. No caso aí vai ter, certo? As barrinhas juntas, ó só, aqui, certo? Você vai contar quantas vezes. Se aqui equivale a 100, aqui é 200, 3 dessa equivale a quantas? Aí você vai contar e vai colocar aqui, certo? Quantas tem e quantas unidades vão ter ali em cada uma dessas, tá bom? Aí você vai escrevendo em cada traçado desse a quantidade de centena e a quantidade de unidades, tá bom? Embaixo vai ser da mesma forma. Você vai observar quantas unidades tem e coloca no traço que está abaixo correspondente, tá bom? Na seguinte página vai ser centenas, dezenas e unidades. Como foi falado na anterior, foi unidades
e dezenas. E agora acrescentou centenas, porque é de 3 números, tá bom? Veja o exemplo e complete os itens. Aí embaixo, no número 1, vai ter as duas barras, né? Com uma quantidade de 2 centenas. 2 centenas equivale a quanto? Se uma centena é 100, 2 centenas é 200. E 6 dezenas. Quanto será 6 dezenas? Se 10 é uma dezena, então, se eu colocar 6, vai ser 6 dezenas, não é isso? E 4 unidades. No 4 é os 4, ó. Os 4 cubinhos que estão separados, ó. Aqui, ó. Então, vocês vão prestando atenção e vai fazendo de acordo com o que se pede, sempre contando de unidade, dezena e centena, tá bom? Entendido? No número 2, diz o seguinte: termine a quantia de cada quadro e assinale com X a maior delas. No caso, vai ser no valor de dinheiro. Aí que é o sistema monetário, né? Os valores das cédulas de R$2, de 5, de 20, de 10, de R$100. Então, você vai fazer a soma de todas essas cédulas de dinheiro que tá aí abaixo, ó. Vai somar e vai colocar o valor aí, certo? E depois vai marcar o valor que é maior, certo? Você vai ver quanto deu dos dois quadros, o maior que você vai marcar um X, tá bom? É essa a nossa atividade de matemática de hoje, certo? Também teremos a nossa aula, né, sobre os objetos, também que é a duração, né, e a decomposição de materiais, de objetos, né, como vidro, plástico, metal, certo? E o papel. Vocês vão prestar atenção a um link que eu vou colocar, certo? E assistir com muita atenção para poder também responder às nossas atividades, certo? Então, qual a diferença entre o objeto e entre material? No caso, eu tenho que ter primeiro o quê? O material, não é isso? Para construir o objeto. Eu não posso ter um copo e dizer que ele é o material. Posso? Eu acredito que não, né? E vocês? Então, é de extrema importância que vocês prestem bem atenção, tá bom? Então, o material é tudo aquilo que é feito. No caso, eu tenho um copo de plástico. Para me chegar ao copo, eu tinha que pegar o quê? Que material para construir o copo de plástico, né? Tem copo de plástico, tem copo de vidro. Então, eu tenho que ter o plástico primeiro, passa todo aquele processo, né, na fábrica, aí é transformado no objeto que é o copo de plástico. Da mesma forma é o vidro, entendeu? Ele é feito da areia, entendeu? Se tritura, faz todo um procedimento para chegar a um vidro, tá bom? O metal, de que será
o metal vem surgindo de onde? É uma palha de aço, né? No caso, isso daí é um material, que é o metal. Para me chegar num objeto de metal, eu tenho que ter o quê? A palha de aço, latas, alguns tipos de aço ou de ferros para se transformar primeiro no objeto, como uma caçarola, não é isso? Uma panela e assim por diante, que vem diretamente do metal. E para podermos construir algo com papel, tem todo um procedimento também feito, né? Para que nós chegarmos a construir como o nosso livro. Tem todo o procedimento. A gente joga os papeizinhos, né? Muitas das vezes papel de supermercado, papel higiênico, tudinho. Mas isso tudo na reciclagem, por isso que a importância da gente selecionar cada material de lixos por sacolas, por conta que vai ser reciclado todo aquele material que a gente usa em casa e joga de qualquer jeito lá na sacola do lixo. Mas não devemos fazer isso, porque vai ser reutilizado, certo? Também quero falar um pouco sobre cada um deles, a sua durabilidade no meio ambiente. Por isso que há a importância da gente não jogar na rua ou jogar o lixo na rua de qualquer jeito, certo? Devemos fazer a coleta seletiva, que é papel em uma sacola, vidro em outra, plástico em outra e metal em outra. Se a gente não quer mais, então a gente devemos fazer isso, certo? Às vezes a gente não dá muita importância, a gente vai mastigando chiclete, chupando chiclete lá, aí joga na rua, mas a gente tem que ter esse cuidado. Até esse chiclete passa no máximo 5 anos para ele se decompor. Quer dizer, se um chiclete que a gente acha que é simples, que não vai danificar o meio ambiente, faz esse estrago todo, imagine vidro, papel, metal e plástico, as durabilidades dele. Só para vocês terem mais ou menos uma noção. O metal, ele passa mais de 200 anos, certo? Para se decompor. E ainda tem que a ferrugem, ele muitas das vezes, ele não deixa que se consumam, entendeu? Por conta de umas partículas que ele enferruja e não vai deixando que aquilo se decompõe com facilidade. Então, demora muito. O plástico passa de 450 anos. Os plásticos feitos, é indeterminado a decomposição dele, porque a durabilidade dele são imensas. Porque as sacolas, por exemplo, de supermercado, a gente acha que a gente pode jogar em qualquer canto também. Não podemos fazer isso, que elas são feitas de polímero, né? Criado em laboratório. Já vem uma química lá no laboratório. Então, quando a gente joga assim no meio ambiente, já danifica. Por isso que estamos passando por um processo muito difícil, né? Com o aquecimento global, tá muito quente, uma hora fica frio, aquela mudança que não era como antes. O papel é de 2 a 6 semanas, para que tenha uma duração prolongada. O tratamento do papel é feito com bactérias citas. Elas também prejudicam o meio ambiente. E se a gente queimar, professora, o papel? Piora também a situação. Por quê?
Se você queima, o problema ainda é maior, entendeu? Porque ele vai liberar um tóxico muito ofensivo para a nossa saúde, para o nosso meio ambiente. Então, que nós possamos ter esses cuidados, certo? Em algumas atitudes que nós tomamos, né, no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu vou colocar, certo, algumas atividades de ciências para que vocês possam responder. Eu vou colocar também um link, certo, para vocês assistirem e depois vir responder as atividades de vocês, que é o da nossa primeira aula, né, de ciências, certo? Que vocês venham interagir e ter o cuidado de ver, né, e responder. Ó, no primeiro, a partir das discussões e reflexões realizadas a respeito da identificação de que os materiais são feitos e os objetos fazem parte da nossa vida cotidiana, responda as seguintes questões. No caso, a gente falou do vidro, do papel, do plástico e do metal. Faz parte da nossa vida cotidiana, porque utilizamos copos de plástico, os pratos de vidro, as caçarolas, que é de metal, não é isso? E papéis, papel higiênico, papel toalha, caderno e assim por diante, certo? Então, na letra A você vai falar o seguinte, responder qual é a diferença entre o material e o objeto. O material é o quê? Tia falou, não foi? E o objeto é quando a gente já passou por aquele processo que construímos ele, certo? Na letra B, você vai dizer de qual material esses objetos são feitos. Vai ter, ó, alguns materiais aqui e você vai dizer de que eles são feitos. Vamos colocar o rolinho de papel higiênico, que é feito de quê? Aí você vai lá e coloca, certo? Então, vocês observem bem direitinho e respondam. Pinte os objetos que são feitos de madeira. Vocês também vão observar, ó, essas figuras aqui e vão só marcar os que são feitos de madeira. Observando direitinho, vocês vão saber, certo? E no número 2, observe a coleção e organize nos espaços abaixo os números dos objetos de tal maneira que a numeração esteja em ordem crescente. Depois, escreva por extenso o menor número e o maior número. No caso, a gente vai escrever na ordem crescente. Da crescente, se tem do número 1 até o número 28. Eu vou começar por que número? Que é crescente. Do crescente para... Entendeu? Então, vocês vão observar e depois escrever por extenso o número menor e o número maior ao lado, tá bom? Entendido assim? Essa vai ser a nossa aula de hoje, tá bom? Um forte abraço e um cheiro.